Um outro assunto, o Arthurito, que tá pegando bastante aqui, é a história do Super Mundial da Hum. FIFA. Tem clubes aí que estão entrando numa briga aí nos bastidores, e algumas nem tanto nos bastidores, mas um negócio muito sério para não jogarem a competição que tá marcada agora para junho, julho, no final da temporada nos Estados Unidos, Arthurito. É assim, André, os clubes europeus de grande porte, eu digo grande poder financeiro, tá? Não estou falando, por exemplo, que o Porto ou o Benfica não são clubes de grande porte, porque esses têm o interesse de jogar o Mundial. Mas estou falando de Real Madrid, estou falando de Bayern de Munique, estou falando de Manchester City. Eles veem o Mundial como uma sobrecarga e uma competição desnecessária diante de tudo aquilo que já se joga no ano. A grande arma, o grande trunfo da FIFA seria pagar valores altíssimos de premiação por participação, ou seja, nem se o cara ganhar ou não, por participação. Esses valores estavam atrelados à negociação de contrato com TV, justamente com a Apple, né, que era a promessa de transmissão desse Mundial. A coisa não aconteceu, os valores ficaram comprometidos, a FIFA já não garantia mais aquele valor que inicialmente saiu de 50 milhões de dólares, né, por participação. A FIFA já não garantia mais isso e os clubes estão reconsiderando. Não sei se a participação em si, André, porque isso depois pode haver problemas, né? Mas talvez a participação com o plantel principal, com o time principal. O Guardiola deu uma declaração recente, foi perguntado sobre isso, e falou: não, mas eu é que sei os jogadores que vão jogar o Mundial. Não é a FIFA que vai decidir quem joga ou quem não joga. Né? Ou seja, todo mundo vai viajar, mas eu que coloco eu que escalo. Não é por interesse. E a FIFA está tentando emplacar a nova competição, tendo essa resistência, que, repito, é mais por parte de clubes financeiramente desabastados, que muita vontade, né, de participar, porque os outros estão amarradão, viu? Aqui em Portugal, só para você ter uma ideia, eu já conversei com alguns torcedores do Porto, com gente, inclusive, do clube, do Benfica também. O pessoal tá curtindo a ideia do Mundial, porque é mais uma forma também de você vender patrocínios, de você exibir tua marca, de você participar de um tour nos Estados Unidos, de você jogar contra grandes equipes. Então, assim, parte mais pelos grandes clubes isso, André. E aí a gente tem a publicação do FIFPro, que é a associação dos jogadores, né, profissionais. É. E hoje, o FIFPro, Europa, as ligas europeias e La Liga apresentaram uma queixa à Comissão da União Europeia, contestando a forma como a FIFA lida com o calendário internacional de partidas, incluindo decisões relacionadas à Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025. E é muito interessante porque é outra que a Comissão da União Europeia vai entrar para fazer a sua avaliação, porque tem um detalhe muito interessante nessa história, o Arthurito. Quem estudou ou procurou se inteirar sobre criação da FIFA, de comitê olímpico, federações internacionais de outros esportes, por que que elas foram lá para a Suíça? Elas foram lá para a Suíça porque a Suíça tinha uma legislação que não se intrometia nas decisões dessas federações internacionais esportivas. Então tinha lá uma tranquilidade para fazer do jeito que você queria. Mas, como você tem competições acontecendo da FIFA no mundo inteiro e na Europa, você passa a não ter mais condições de fazer do seu jeito. Tem algumas legislações internacionais que precisam ser respeitadas. Então, é um momento bem interessante, cara, que o futebol tá vivendo e vai viver ainda, porque a gente tem aí jogadores entrando firmes nessa história, né? A gente já teve declarações fortes. O Rodri, por exemplo, deu uma declaração forte. Carvajal já deu declaração forte. Outros treinadores já falaram sobre isso. Ancelotti, o próprio Pepe Guardiola. E assim, estão esticando demais o calendário. E já tivemos respostas de alguns dirigentes. Outro dia, o que assina o cheque lá no Paris Saint-Germain falou: ai, mas vocês não querem salário alto? E aí, tá? Então, velho, estamos chegando num momento bem interessante
mundial de falar sobre calendário, número de jogos, qualidade do espetáculo. Porque assim, quantidade às vezes não é qualidade, né? Eu também entendo que os jogadores talvez terão que abrir mão de certa parte, né, para conseguir ganhar esse pleito. E será que todos querem abrir mão? Porque outro dia eu entrevistei o Jorginho, depois do jogo da Champions, e ele disse: cara, não dá para reclamar, o nosso sonho está aqui e tô tranquilo com isso. Ou seja, não dá para falar por todos, né? Apesar de ser um sindicato, né, a FIFPRO, dos atletas. O que eu sinceramente acho, André, é que cada um puxa a sardinha para o teu lado. A UEFA puxa a sardinha para o lado dela, a FIFA puxa para o lado dela, ninguém senta para conversar. A UEFA fez a Liga dos Campeões agora com mais jogos, que eu acho fantástico a nível de exibição. Mas ninguém parou para pensar nisso e ninguém sentou com a FIFA pensando também já no Mundial de Clubes. O calendário ele é uma espécie de cabo de guerra das instituições que comandam o futebol. Tem E outra, viu, óbvio. Arthurito? Tem É, outra. A FIFA percebeu algo que só a UEFA estava usufruindo, que é o futebol de clubes. A exato. FIFA, a FIFA tá vendo o interesse pela Copa do Mundo diminuir. Pouco a pouco o interesse vai diminuindo. O futebol de clubes, a Champions é a grande competição. As pessoas passam a dar mais importância pro seu clube, ficam putas quando tem data FIFA. Os caras ficam putos. Exato. Não somos só Exato. nós. Não somos só nós que ficamos putos quando tem data FIFA. O cara passa a ter ligação muito mais com o clube do que com seleção. A FIFA falou, pô, eu preciso entrar nessa. Porque só a UEFA tá ganhando dinheiro com essa. Aí faz um Super Mundial de Clubes, então também tem briga de FIFA com UEFA. A briga envolve gente grande, né? Envolve gente grande e quem sai perdendo no meu entender, é o espetáculo, né? Porque Sim. você acaba perdendo os grandes artistas estafados ou machucados. Óbvio que lesões sempre vão acontecer no futebol, mas aí entra naquele número, né? De você conseguir ter, enfim, uma estratégia coesa para diminuir o risco. Para diminuir o risco. Ninguém está falando aqui que o jogador tem que jogar 10 jogos por ano, tá? A gente realmente está vendo uma sobrecarga nos atletas e muitas lesões, né? Até porque o futebol que se joga hoje é diferente do futebol que se jogava nos anos 80, nos anos 90, termos físicos, né? A quilometragem que o jogador corre hoje, 14, 15 quilômetros por jogo, quanto mais jogos, mais chance de você acabar, isso é fisiologia, né? Se machucando e tal. O grande ponto vai ser conseguir sentar todo mundo numa mesa, viu, André? Sabe, Ah, abrir uma cervejinha e discutir com seriedade. Esse é o grande ponto. esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. Isso é difícil fazer, porque, de novo, cara, cada um pensa no seu. O inimigo de hoje, o vilão de hoje, é o bonzinho de amanhã. E o bonzinho de hoje é o vilão de amanhã. É o que eu falei aqui. E tem vários exemplos. Tem a data FIFA, não pode jogar no dia seguinte da data FIFA. Pô, cara, se for interessante pra mim, vamos ver. Vamos ver se não pode. Eu acho que pode. Mas na outra data FIFA não vai ser. Mas calma, quando chegar lá, a gente arruma um discurso lá e tal. E cada um vai pensando no seu. Cada um vai pensando no seu. E vai chegar uma hora que vai ter que sentar numa mesma mesa. Não vai ter jeito. Mas eu Vai- tenho um palpite em relação ao Mundial de Clubes, só para Ah, fechar da minha parte. Eu acho que vai ser um sucesso de audiência, tomara. porque você tem vários cantos apaixonados do globo enfrentando, né, várias equipes fortíssimas do continente europeu e as mesmas equipes se enfrentando, né? Então você tem, por exemplo, o pessoal da Arábia Saudita que é apaixonado por futebol, o Al Hilal lá participando, enfim, imagina quanto de audiência vai gerar, né? E agora com o Al Hilal que tem um brasileiro, tem o Neymar, né? Então imagina, um Al Hilal e Manchester City. Pô, jogaço, cara. E que as pessoas vão querer assistir. Eu acho que vai ser muito mais forte do que, por exemplo, o que era uma Copa das Confederações. Ah, Porque sim. tinha data, né? A data já estava ocupada. Eles limparam a Copa das Confederações, como você disse bem, para priorizar a paixão dos clubes, que é onde a bufunfa está rolando de forma interessante, né? Eu acho. O dinheiro tá indo lá pro caminho dos clubes muito mais do que para as seleções, muito mais.